Do Evangelho segundo Marcos. Naquele tempo, os mestres da lei, que tinham vindo de Jerusalém, diziam que ele estava possuído por Beelzebu e que pelo príncipe dos demônios ele expulsava os demônios. Então Jesus os chamou e falou-lhes em parábolas. Como é que Satanás pode expulsar a Satanás? Se um reino se divide contra si mesmo, ele não poderá manter-se. Se uma família se divide contra si mesma, ela não poderá manter-se. Assim, se Satanás se levanta contra si mesmo e se divide, não poderá sobreviver, mas será destruído. Ninguém pode entrar na casa de um homem forte para roubar seus bens sem antes o amarrar. Só depois poderá saquear sua casa. Em verdade eu vos digo, tudo será perdoado aos homens, tanto os pecados, como qualquer blasfêmia que tiverem dito. Mas quem blasfemar contra o Espírito Santo nunca será perdoado, mas será culpado de um pecado eterno. Jesus falou isso porque diziam, ele está possuído por um espírito mau. O Evangelho de Marcos nos apresenta hoje a missão de Jesus, que ele mesmo entende como uma luta contra o mal. Liberta os possuídos, cura os enfermos, ressuscita os mortos, perdoa os perdidos, enche de sentido e ternura a quem se encontra com ele. Porém, é espantoso que os mestres da lei, em vez de louvar as maravilhas que Deus realiza em Jesus, concluem que ele está possuído por Beelzebu. A propósito desse evangelho, gostaria de compartilhar contigo 3 reflexões. Em primeiro lugar, quero insistir que Jesus entende toda a sua vida como uma luta contra o mal. Sua missão é levar a bondade e amor de Deus a todos os âmbitos da vida, a enfermidade, a ausência de sentido, ao pecado e, inclusive, à morte. Ele atua com o dedo de Deus, quer dizer, com o poder de Deus, com a força do Espírito Santo. Jesus é, como diziam os padres da igreja, a autobasileia. Ele mesmo é o reino. Com a sua pessoa se instaura o reino de Deus. Nas palavras de obra de Jesus, Deus está reinando. Deus se faz soberano de um reino de acolhida, compaixão, amor e justiça. És tua vida uma luta contra o mal? Tuas palavras e tuas obras banem o mal deste mundo? E mais, o que tu podes fazer para que Deus reine? Em segundo lugar, é incrível a acusação que os mestres da lei fazem a Jesus. Ele estava possuído por Beelzebu e que pelo príncipe dos demônios ele expulsava os demônios. Está claro que não podem negar os prodígios que Jesus faz. Porém, sua mente e seu coração estão tão distorcidos a ponto de atribuí-los aos chefes dos demônios. A essa acusação tão grande, Jesus chama de blasfêmia contra o Espírito Santo. Jesus sabe que há motivos mais ou menos compreensíveis, dúvidas, debilidades humanas em qualquer tipo de pecado. Por isso ele diz que tudo perdoa. Porém, o pecado contra o Espírito Santo é diferente. Tem a ver com a má-fé frente à evidência, a cegueira diante da luz. Numa palavra, recusa da pessoa do Espírito Santo e da sua graça. Se esses escribas não veem que Deus atua em Jesus, como reconhecerá em outro lugar ou de outro modo? Estão perdidos. E quem se encerra nessa obstinação se exclui a si mesmo do perdão e da vida divina. Perguntas-te, quais são as tuas cegueiras? A que tens que abrir mão para que Deus te faça mais presente em tua vida? Em terceiro lugar, vemos que Jesus responde à acusação mostrando o ridículo do argumento. Como é que Satanás pode expulsar a Satanás? Se o reino se divide contra si mesmo, ele não poderá manter-se. Jesus os desmascara. Ele não atua com a força dos chefes dos demônios, muito pelo contrário, luta contra ele. E mais, não duvides que Jesus é mais forte do que o mal. Veja como ele explica. Ninguém pode entrar na casa de um homem forte para roubar seus bens sem antes o amarrar. Só depois poderá saquear sua casa. Jesus é esse homem forte que assalta a casa do mal.
O mal não tem nada a fazer com a força do bem que opera em e por Jesus. Portanto, estar com o bem é estar com Jesus, e estar com Jesus é estar contra o mal. Estar com Jesus é ganhar, triunfar sobre o mal. Do contrário, se não está com ele, facilmente o mal assaltará a casa e destruirá tudo. Que este Evangelho te leve, uma vez mais, a estar perto de Jesus, a viver de sua vontade e sua graça, a rejeitar toda classe de mal e a submeter-te ao Espírito de Deus, que é sempre mais forte que o mal.